Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo aí ao canal do Gustão. E hoje, como prometido aí, eu vou estar começando uma série para iniciantes, tá? Vai ser, acho que vão ser 2 ou 3 vídeos, dependendo de como é que foram os vídeos, né? A duração e tal. Ensinando a galera a jogar o Pokémon competitivo e também ensinando algumas coisinhas que eu sei para que consiga ajudar quem está começando, quem nunca jogou Pokémon, quem quer ingressar no competitivo, tá? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo e compartilhe aí esse vídeo com seu amigo que está querendo jogar Pokémon ou que quer aprender ou que quer melhorar, enfim. Críticas e sugestões, mandem nos comentários abaixo aí que eu vou responder todo mundo, tá? Pessoal, peço perdão pela minha estrutura aqui, não é nada demais, tá? É uma estrutura bem simples, tá? E eu vou estar gravando aqui com o que eu tenho aqui, tá? Vocês me perdoem se ficar alguma coisa cortada, mas eu medi mais ou menos aqui até onde eu posso pôr as coisas. Tô gravando do meu celular que tá aqui em cima, tem um pedestalzinho aqui que eu comprei. Então não vai ser nada demais, tá? Nada de muita estrutura, não. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Para você que quer começar a jogar, primeiro de tudo, você tem que ter um deck de Pokémon. Eu sugiro, para quem quer jogar, começar com um deck forte ou um deck competitivo. Se você quiser comprar um deck que você gosta de jogar, com seus amigos apenas, para você se divertir, aí qualquer deck serve, porque você não vai seguir muita regra. Mas se você quiser competir em competições para você conseguir ganhar, independente da sua categoria, se você tem 5 anos, se você tem 10 anos, se você tem 35 anos, eu sugiro um deck competitivo, tá? Outra coisa interessante, pessoal, para vocês conseguirem ter antes de começar a jogar aí, é um playmat. Esse aqui é um tapete, como se fosse um mousepad mesmo de computador, onde você apoia o seu mouse, para você jogar as suas cartas em cima e você não danificá-las, né? O playmat serve para basicamente isso e você consegue delimitar as suas áreas aí, dependendo do seu playmat. Esse aqui eu ganhei num torneio que eu joguei, onde eu fui campeão, né? E eu gosto muito desse playmat aqui. Ele fica bem legal para poder fazer os vídeos também, tá? Eu sugiro, pessoal, vocês terem dados assim. Por exemplo, esse aqui são dados que a gente joga para escolher primeiro ou segundo. A pessoa escolhe ímpar ou par, né, e você joga. Esses dados são bem baratinhos, você consegue comprar ele em qualquer loja, beleza? E para você conseguir marcar o dano, galera, esses dados também servem quando o seu Pokémon toma um dano. Por exemplo, você tomou 40, você tomou 20, né? Mas eu prefiro deixar esses dados aqui apenas pra gente decidir se vai ser ímpar ou par, primeiro ou segundo, né? E eu gosto de usar esses dados aqui pra gente conseguir marcar o dano, ó. Tá vendo? Ele tem marcação de 180, de 170, de 10, de 40, de 90, enfim. Eu gosto mais desses dados aqui que tem os números, porque na minha cabeça a matemática fica um pouco mais fácil de fazer. Eu uso uma caixinha dessa aqui, que eu guardo todos os meus dados. Vocês podem ver aqui, né? E esse aqui também, pessoal, é um marcador de habilidade. Por exemplo, quando eu uso a habilidade de um Pokémon, para marcar, eu coloco isso aqui em cima. Para eu não esquecer que eu já usei, aí eu consigo me organizar melhor durante o jogo. E se eu vou passar o turno, mas eu vou usar de novo no outro turno, eu viro para baixo. Se eu usei, aí eu viro para cima. Tem gente que faz o contrário, e tá tudo bem também, cada um joga aí do seu jeito, né? Eu tenho aqui também uma deck box, que ela cabe 2 decks, ó. Então tem um deck aqui e um separadorzinho, que tem esse outro deck aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? E todas as minhas cartas, pessoal, ela tem o shield, ou sleeve que a gente chama, que basicamente é esse plastiquinho aqui, que vai proteger a sua carta, tá vendo? É um plastiquinho bem tranquilo de achar pra comprar também, tá? E a gente protege as nossas cartas aqui, ó, pra gente conseguir jogar com elas, pra conseguir embaralhar sem as cartas estragarem, porque no fim, galera, isso aqui é uma carta de papel, de papelão, né? Então a gente tem que proteger pra fazer ela durar mais. E vocês falam pra mim, Augusto, onde que eu compro essas coisas? Onde que eu consigo essas coisas pra eu jogar? Onde que eu arrumo isso tudo?
Cara, se você for de São João da Boa Vista, posso te indicar a Bardos Game Store. É a loja que eu jogo e onde eu comprei a maioria dessas coisas. Esses marcadorzinhos aqui eu não sei se tem lá, mas é pra ter sim. E todo o restante também tem, tá, galera? Então, desde de playmat, dados, deckbox, os sleeves e as cartas também do seu deck, a gente consegue tudo lá na Bardos, tá? Se você for de São João. Se você não for de São João, eu recomendo acessar aí a ligapokemon.com.br e aí você compra de onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil que você esteja, tá? Então vamos lá, galera. Explicando aqui pra vocês agora um pouco sobre as cartas, tá? Deixa eu deixar elas mais aqui. A gente tem alguns tipos de carta, tá? Eu vou deixar algumas cartas separadas aqui, ó, que aí eu consigo explicar melhor para vocês como é que essas cartas funcionam. Deixa eu pegar alguns tipos de carta diferente aqui. Eu acredito que seja isso. Não sei se vai ter mais alguma coisa aqui. Ah, essa aqui também é bom mostrar. Acho que é isso, galera. Bom, vamos lá. Vou pegar algumas cartas aqui e aí a gente vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vamos lá. Vamos começar pelos Pokémons, que acho que é o mais tranquilo. Existem dois tipos de carta Pokémon, que basicamente são os Pokémon Baby, né, que são os Pokémon que a gente quer dar uma carta de prêmio só. Eu vou explicar o que é uma carta de prêmio depois. E alguns são básicos, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui escrito básico. Mas ele pode ser baixado direto no campo, tá? E se você tem outro básico, por exemplo, e tem uma evolução, aqui ó, esse aqui é a evolução desse aqui. Então eu posso pôr por cima, tá? Todos esses aqui a gente chama de Pokémon Baby, ou Pokémon de um prize, ou de um prêmio, que seja, tá? Quando o oponente nocauteia ele, o oponente pega apenas uma carta de prêmio. E esse aqui, por exemplo, é um Pokémon já de 2 prêmios. Esse também é básico. Existem cartas que dão mais de 2 prêmios, que são os Pokémons Mega. E isso fala, Augusto, mas como é que eu vou saber? Todo Pokémon que ele dá 2 prêmios ou 3 prêmios, ele tem uma caixa de regras aqui, ó, que fala assim, ó, quando o seu Pokémon X, ou pode ser Pokémon V, Pokémon alguma outra coisa que tiver aqui, dependendo do formato que você estiver jogando, mas hoje em dia é Pokémon X, é nocauteado, o oponente pega 2 cartas de prêmio, tá? Os Pokémon Mega, que eu não vou ter nenhum pra mostrar aqui, eles dão 3 cartas de prêmio, e os Pokémon X normal dão 2 cartas de prêmio, tá? No caso, esse aqui é básico, galera, mas existem Pokémons também que eu posso pôr por cima, que também são X, tá? Eu vou pegar pra mostrar pra vocês, pra eu conseguir ilustrar também. Acho que vai ficar mais tranquilo. Esse aqui e esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um Pokémon Baby, que eu falei pra vocês, que é um Girafarig, e ele evolui para um Farigiraf X. Então, aqui, se ele for nocauteado, o oponente pega um prêmio só, e aqui, como ele é X, 2 prêmios igual a esse. Esse já é um estágio 1, e esse aqui é um Pokémon básico. Existem cartas que você consegue pôr por cima desse também, tá, pessoal? Mas aí, no caso, vão ser 2 Babies, e depois o X vem por cima, que é um Pokémon estágio 2. Não vai ser o caso aqui, também não vou me alongar muito nisso, só para vocês entenderem a estrutura de como vai funcionar, tá? Isso aqui, pessoal, são cartas de apoiador. A carta de apoiador, ela vem escrito aqui para você, ó, ou supporter em inglês, ou apoiador em português. Você pode usar uma dessa por turno apenas, e os apoiadores são sempre pessoas, tá? É bem fácil de identificar dessa forma. Ele vai te ajudar no seu turno, tá? Então, dependendo de como você for usar a sua carta, de apoiador, é uma dessa aqui por turno, tá? E aí, galera, para vocês saberem quais cartas são válidas para vocês usarem, geralmente são, hoje em dia, né, são todas as cartas de bordas cinza ou prateadas, que tem da letra G para frente. Eu tô gravando esse vídeo no dia 30/12 de 2025. Aí você fala assim pra mim, Augusto, mas essa carta que você tem é de borda amarela, é uma carta F. Então ela não pode ser usada. Realmente, ela não pode ser usada. Porém, essa carta aqui que eu coloquei especificamente aqui, ela teve um reprint. O que é um reprint? Lançou uma versão dessa carta atualizada com uma letra G. Então eu posso utilizar essa carta aqui desde que a carta tenha um reprint, tá? Então, tenha muitas cartas aí
do Pokémon que são mais antigas, mas elas tomaram reprint, então a gente pode usar elas, tá? Então essas cartas aqui são cartas de apoiador, eu posso usá-las uma por turno, beleza? Aqui, pessoal, eu tenho cartas de item, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, a Ultra Ball também que eu tenho, ó, ela também é F, mas tem uma Ultra Ball com a letra G que lançou. Então eu também posso usá-la mesmo que ela tenha a borda amarela. Mas eu gosto mais dessa arte aqui, então eu vou usar essa mesmo. Recomendo, inclusive, procurar se a carta que você quer usar não teve reprint, tá? Pra você saber. E essa aqui é uma marca noturna, por exemplo, é uma letra H. As cartas de item, pessoal, elas vão estar escritas aqui em cima, ó. Se ela for amarela, ela vai ter aqui. Se ela for cinza, ela vai ter aqui escrito item. E eu posso usar quantos eu quiser por turno. Ah, eu posso usar 32 cartas por turno? Pode. Pode usar 60 cartas do deck se tudo for item? Pode. Obviamente que não vai dar certo, mas é só um exemplo. Então, cartas de item, quantas eu quiser por turno. Aqui eu tenho uma carta de estádio, tá? O estádio, quando eu coloco ele, eu posso jogar um por turno. E ele fica geralmente aqui, ó. Ou eu posso pôr ele desse lado aqui, por exemplo, ó. O estádio, tanto o meu oponente pode usar, quanto eu posso usar. Então, por exemplo, se eu baixei o estádio uma vez por turno, eu posso usar os efeitos dele durante esse turno. Aí o oponente joga, e ele pode jogar no estádio da mão dele. Se o estádio for diferente desse, o mesmo não pode. Se ele for diferente desse, o meu estádio vai para a pilha de descarte. Fica aqui, ó. E aí o oponente pode utilizar também do estádio dele uma vez por turno. Se eu tenho um estádio diferente, por exemplo desse aqui, e o oponente usou o meu estádio ou não usou e passou o turno de volta para mim, eu posso trocar o meu estádio, tá? Mas aí tem que ser na minha outra vez. Beleza? Então isso aqui é uma carta também. Isso aqui é uma carta de energia, tá, pessoal? É uma energia básica. Atualmente a gente tem energias básicas e energias especiais. As energias eu posso ligar uma por turno da minha mão. Se o Pokémon tiver uma habilidade, que está escrito aqui, uma habilidade, que eu possa ligar energia, aí não conta como do turno, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo bater 70. Se não houver estádio em jogo, este ataque não fará nada. Então eu preciso colocar o meu estádio. Aqui, perdão. Eu coloco o meu Pokémon básico, ligo uma energia do turno nele. E aqui a condição é que eu tenho estádio para conseguir atacar. E aí eu bato 70 de dano no Pokémon da frente. Então eu pego o meu dadinho aqui, ou o oponente pega o dele, e coloca lá o 70 de dano que eu bati. Isso aqui, pessoal, é uma carta de ferramenta, tá? Ferramenta Pokémon. Calhou também de eu ter uma ferramenta aqui, que é uma carta Ace Spec. A carta Ace Spec é uma carta que só pode uma por baralho, tá? Então nesse baralho aqui, a gente joga ela como sendo cristal, né? Cintilante, que ajuda os meus Pokémon Terra. Então todos os meus Pokémon Terra, ele tem essa regrinha de Terra aqui, ele diminui o custo de uma energia que eu for bater, independente de qual seja. Esse aqui bate com uma psíquica e duas brancas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter uma de planta, uma psíquica, não necessariamente precisa ser psíquica, porque o cristal vai tirar qualquer uma delas. Então eu conseguiria bater assim, ó. Bater os 160 desse Farigiraf X, porque eu tenho essa ferramenta ligada, e aí ela tira um do custo de energia aqui, tá? Então, explicando, galera, como é que as cartas jogam e o que cada uma delas fazem, a gente consegue agora entender como é que a gente joga, tá? Então, basicamente, pessoal, agora vamos às regras do jogo. Vocês já sabem agora o que cada carta faz mais ou menos, né? E vamos para as regras do jogo. O deck tem que ser muito bem embaralhado, tá? E assim que você embaralha o deck, você oferece para o seu oponente cortar. Aí, você dá para o seu oponente cortar. Geralmente, o pessoal corta assim, faz um corte seco. Ou a pessoa pode cortar em mais vezes, não tem problema. Ou a pessoa pode também pegar e embaralhar o seu deck, tá? Igual eu estou fazendo aqui, ó. Ela pode ficar à vontade para embaralhar o deck dela. Depois que ela embaralhou, dessa forma assim, se o cara não só cortou assim, por exemplo, né? Deu um corte seco. Se ele não fez isso e ele embaralhou, depois que ele embaralhou para você, você mesmo pode vir e dar um corte seco assim, se você quiser, tá? Mas aí fica a seu critério. Vamos lá. Eu vou jogar moeda, eu vou escolher ímpar, por exemplo, ó. Eita, peraí, vamos lá, vou escolher ímpar. Olha lá, caiu ímpar. Então, beleza. O meu deck, galera, é um deck bom de ir primeiro. Então eu vou primeiro nesse deck aqui. Dei pro cara cortar, o cara cortou.
Então vamos lá, eu começo com 7 cartas na mão. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Essa aqui é a minha mão, ó. Eu não vou me alongar muito em explicar o que o deck do Terabox faz, mas sim como é que a gente joga, tá? Então, galera, a princípio eu preciso ver pra mim se veio um Pokémon básico. Então eu tenho esses 3 básicos aqui, ó. Esse que é igual e esse aqui, ó. Como eu sempre busco atacar nesse deck com esse aqui, eu deixo esse na frente que vai ser o meu Pokémon ativo, tá? E aí eu posso pôr esses 2 no banco. E essas cartas ficam na minha mão. Geralmente a gente coloca virado para baixo assim, porque a gente não quer que a nossa escolha do Pokémon ativo influencie o Pokémon ativo do nosso oponente. Beleza? Então eu vou baixar esses 3 aqui e eu deixo assim. Se eu baixei assim, eu pego depois da minha mão, né, que são 7 cartas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pego 6 cartas do topo do meu deck e coloco como cartas de prêmio. Então 3, 4, 5 e 6. Então essa aqui volta pra cá. Então coloco aqui, ó, 2, 4 e 6, tá? E aí, aí você dá como é que chama isso aqui? Um fist bump, é um soquinho, né? De boa sorte, ou aperta a mão do seu oponente, fala pra ele bom jogo, muito boa sorte pra ele. E aí vocês viram juntos o seu Pokémon ativo e os seus Pokémon do banco, tá? A gente pode ter sempre um no ativo e 5 no banco. Existe um estádio hoje que a gente consegue burlar essa regra, e se eu tiver um Pokémon Tera, por exemplo, que esse aqui é um Tera, eu consigo pôr um estádio e eu consigo ter até 8 no banco, tá? Aí se o meu Pokémon Tera sai de jogo, eu tenho que reduzir o meu banco para 5 de novo, tá? Beleza. Vamos lá, essa aqui é a minha mão, beleza? E esse aqui é o meu banco e minhas cartas de prêmio. Se o meu oponente não tiver um Pokémon básico, nas primeiras 7 cartas dele, é chamado de Mulligan. Então ele mostra a mão dele, eu verifico do que ele está jogando, se ele não tem Pokémon básico mesmo. E aí, se ele não tem, eu venho aqui e faço assim, ó. Coloco aqui, isso aqui é representado como 1, tá, galera? Põe aqui, ó. E aí ele vai lá, embaralha de novo, eu corto de novo, aí beleza, veio básico. Então se veio básico, eu posso escolher comprar o número de cartas que ele não teve de Pokémon básico. Vamos supor que ele embaralhou o deck 3 vezes e não veio nenhum básico. Então aqui tá como 3, ó. Então esse deck aqui, eu sempre quero ter mais cartas na mão. Tem deck que você não quer. Então veio um Pokémon básico pro cara. Ele põe o básico, faz o setup dele com o ativo, Pokémon no banco se tiver no banco, coloca 6 cartas de prêmio e é minha vez de jogar. Então eu pego, por exemplo, 1, 2, 3, que foi as 3 tentativas dele de achar um básico, coloco na mão e aí eu dou o meu draw do turno, compro uma carta por turno, que já é a minha vez, tá? Mas vamos supor então, aqui ó, esse aqui foi o draw do turno, 1, 2, 3, vamos supor que o meu oponente não deu Mulligan e ele conseguiu já um básico assim como eu, tá? Então vamos lá, é minha vez, ó, eu compro a carta do turno. Eu tenho 2 energias, uma carta de apoiador, 2 cartas de item. Se eu sou o primeiro a jogar, eu não posso nem atacar e nem usar a carta de apoiador, porque seria muito roubado eu conseguir fazer isso já no meu primeiro turno sem o meu oponente ter tido a chance de jogar. Mas como o meu deck ele primeiro prepara e depois ele ataca, então pra mim ir primeiro não faz tanta diferença ter o apoiador. Se desse pra usar seria excelente, mas não faz tanta diferença. E também atacar eu não vou poder, porque eu preciso de 3 energias pra poder bater, ó, que é o ataque de baixo aqui. Deixa eu trazer mais perto pra vocês verem. Então o que eu faço? Eu deixo uma energia preparada aqui. Eu vou usar uma carta de bola ninho, por exemplo. Eu usei, que é um item. Então aqui, ó, procure um Pokémon básico no seu baralho e coloca no seu banco, em seguida embaralha o seu baralho. Se eu usei a carta, ela vai pra minha pilha de descarte. Então eu pego aqui, ó, eu posso procurar o meu deck todo pra eu ter o meu Pokémon básico. Dependendo do que eu tiver contra, eu consigo procurar um Pokémon básico específico. Por exemplo, esse bicho aqui, ó, ele não toma dano de quem tem habilidades. Então se o deck do cara inteiro é de habilidade, eu já posso colocar ele, ó, porque ele é um Pokémon básico, escrito aqui, ó. E eu não posso usar essa carta, por exemplo, e colocar esse Noctowl aqui, que ele é evolução, tá? Então não vai dar. No caso eu vou pegar um Rotom aqui, ventilador, e eu vou usar a habilidade dele. Eu usei a bola ninho, ele vem direto do deck pro campo, tá? Deixa mais ou menos, acho que é aqui. Isso.
Aí eu vou usar a habilidade do Rotom, ó. Marquei a habilidade igual eu falei pra vocês, desci ele da mão. Eu posso pegar 3 pokémons brancos de até 100 de vida, tá? Então eu venho aqui, eu quero esse de evolução, eu quero esse aqui, e eu quero esse também aqui de evolução. Beleza, meu deck tá aqui. Aqui, ó. E eu não posso evoluir, galera, no mesmo turno que eu baixei, tá? Eu preciso ter um turno de que o pessoal do Magic acho que chama isso de enjoo de invocação. No Pokémon eu não posso fazer ele evoluir no mesmo turno que eu baixei. No caso, esses aqui, ó, eu consigo pôr em cima. Mas, por exemplo, como eu fui o primeiro a jogar, eu tenho que passar a vez pro cara. Aí o cara joga, depois passa a vez pra mim de novo. Aí no meu turno eu posso usar isso aqui, ó, de novo, tá? Então, eu não posso evoluir por enquanto. Mas eu tenho na minha mão isso aqui, que é o que eu preciso pra depois concretizar o meu turno. E também, galera, ao buscar a minha carta aqui, no caso com a bola ninho ou com a habilidade do meu Rotom Ventilador, eu consigo enxergar aqui no meu deck todas as 6 cartas de prêmio que elas estão viradas para baixo, que eu sei que eu não vou ter na minha partida. Então são essas 6 cartas que estão aqui, ó. E a gente não tem acesso a essas cartas. Só que eu consigo ver aqui no meu deck o que está faltando. Ah, eu sei que está faltando... Eu uso 2 de água, por exemplo. Então, se aqui só tem uma de água no deck todo, eu sei que uma de água está aqui. Então isso é interessante a gente saber quando a gente for fazer as nossas buscas, tá? Mas tudo bem. Seguindo aí pra frente, né? Se eu não vou fazer mais nenhum tipo de busca no meu deck, no caso aqui, ó, eu não tenho mais nenhuma carta que faça busca, eu consigo baixar esse Pokémon que também é básico, tá? Essa aqui é a minha pilha de descarte. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá. Acho que aqui... Isso. Eu não sei se eu tenho tanto espaço assim. Isso. Beleza. Energia do turno já liguei. Não posso usar apoiador. Não posso usar a evolução. E a maca noturna seria pra pegar um Pokémon ou energia da pilha de descarte pra mão. Como a minha pilha de descarte é só minha bola ninho, essa aqui é a minha mão. Então eu embaralho meu deck. Dou pro meu oponente cortar na mesa. Aí o oponente corta da forma que ele achar melhor. Deixa aqui. E aí eu vou passar o turno. Beleza. Aí, essa habilidade aqui só funciona no meu primeiro turno. Então eu já vou tirar aqui que eu sei que não vou usar de novo. Tudo bem, vamos lá. Aí o cara jogou. Se o cara jogou, ele vai tentar atacar ou vai fazer um setup igual eu. O que é um setup? É você conseguir fazer o seu board, que é o seu campo, muito bem. Então se você fez um board dessa forma, que a gente chama de setup, de board, que é encher o seu campo, pôr energia, buscar, ter tudo engatilhado para você conseguir fazer as suas jogadas, você já está com o jogo muito bem encaminhado. Não quer dizer que você vai ter garantia de vitória, tá? Mas o jogo está muito bem encaminhado. Vamos supor que o cara passou o turno e fez um setup igual eu. Só montou o campo e passou. Ele não atacou. Então nenhum dos meus bichos foi nocauteado. Ele também não pegou carta de prêmio. Então vamos lá, minha vez de novo. Ó. Passou o turno, ó, eu tenho uma outra bola. Aqui eu vou ligar outra energia, que eu quero usar o meu ataque de baixo aqui, ó. Que é uma água e 2 brancas. No caso eu tenho uma psíquica e uma de planta, então eu precisaria da água. Mas, como eu tenho aquele cristal que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que no meu Pokémon Terra, por exemplo, ele tira uma energia, então é atrás do cristal que eu vou. Aqui, ó, eu vou usar agora as minhas corujas, que eu tenho. Vou usar só uma pra mostrar pra vocês. A habilidade dela é o seguinte, se eu tenho um Pokémon Terra em jogo, se eu, ao evoluir da mão, baixei, evoluí. Então agora eu uso a habilidade, que é assim que ela entra no campo. Eu pego o meu deck e busco por 2 cartas de treinador. O que são treinador? Pode ser ferramenta, pode ser item, pode ser apoiador ou pode ser um estádio, tá? No caso, eu vou pegar aqui a minha ferramenta, que já vou ligar aqui, e também vou pegar... Deixa eu ver se está aqui no deck. Aqui, ó, um Orb Terra. E vou usar o Orb Terra já, que ele busca por um Pokémon Terra pra mim, sem nenhum tipo de custo. Aí eu vou pegar esse Faria Girafe aqui e vou evoluir aqui, ó. Beleza. Então, como eu usei o primeiro Noctowl e busquei o Cristal e o Orb Terra, esse Noctowl já foi. Eu poderia dar o deck pro meu oponente cortar, mas eu vou usar de novo. Então eu vou usar aqui agora outro Noctowl, evolução. Eu tenho esses 2 Terra, então eu posso usar essa habilidade assim que ele é baixado uma vez por turno.
Eu vou pegar um Plínio, que eu chamo de Crispin, que é o nome em inglês da carta. E eu vou pegar também uma bola de ninho aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Então eu já vou usar a bola de ninho, faço uma busca, coloco um Pokémon no meu banco, que também é um Pokémon Tera. Eu não sei se vai cortar aqui, vocês me perdoem, tá? Que eu não tenho muito espaço. Então usei a bola de ninho, coloquei esse aqui que também é básico. E agora que eu posso usar o meu apoiador por turno, eu vou usar o meu Plínio. O que ele faz? Ele pega duas energias de cores diferentes. Eu vou pegar aqui uma de planta e uma psique, que eu acho que eu vi no deck que tem. Não tenho. Não tenho. Não tem problema. Então eu vou pegar aqui de cores diferentes. Eu vou pegar... Na verdade, acho que eu vou pegar uma de luta. Acho que vai ser melhor aqui. Isso. Vou pegar uma energia de planta e uma de luta. Com o Plínio, ele fala que eu posso ligar uma por ele e uma vem pra minha mão. Tá? Então eu ligo aqui, ó, no meu Farigiraf X com o efeito do Plínio, tá? Essa vem pra minha mão. Como a energia do turno eu já liguei aqui em cima, eu não poderia ligar aqui. Mas a habilidade do Ogerpon de planta faz com que eu consiga ligar uma energia nele e compre uma carta. Porém, o meu deck não está embaralhado. Então eu vou ter que cortar o meu deck, embaralhar ele muito bem. Dá pro meu oponente cortar. Beleza. Aí o cara vai lá e corta. Então ele veio, cortou aqui um corte seco. Show. Aí eu pego a minha energia de planta que eu tenho aqui, ligo no meu Ogerpon de pedra pela habilidade dele, não é na energia do turno. Tá falando aqui, dança turquesa chama. Aqui ó, marquei que eu usei, compra uma carta. Show. E aí galera, só pra vocês entenderem, e a gente também não estender muito o vídeo, já encerrar ele por aqui, eu vi que eu tenho energia psíquica aqui que serviria pra cá. Mas o ataque desse rapaz é o seguinte: eu pego todas as minhas energias, no caso seriam 3, mas o cristal tira uma. Eu embaralho elas de volta no deck e eu dou de dano no meu oponente 100 no ativo dele e 120 no banco. Se ele tem um Pokémon de 100 na frente e um de 120 no banco, eu nocauteio 2 Pokémons dele. Então eu volto as energias pro deck, embaralho, dou pro meu oponente cortar, ele faz o corte da forma que ele quiser, tá? E aqui, ó, eu pego 2 cartas de prêmio. Aqui eu já tenho energia psíquica, que dei sorte, né? Não sabia que estava aqui, mas eu já posso ligar aqui no meu próximo turno. Quando eu ataco, pessoal, atacar é a última coisa que você faz no seu turno. Você passa a sua vez automaticamente quando você ataca. Se você não pode atacar, você só fala passo, tá? E aí, eu pegando 2 cartas de prêmio, eu tenho 4 cartas de prêmio restante. De acordo com o deck do meu oponente, se ele tiver Pokémons Mega, que eles valem 3 prêmios, eu preciso apenas de 2 nocautes. Então eu pego 3 prêmios. Ou se ele tiver Pokémon só de 2 prêmios, eu pego 2. E se ele tiver só Pokémon Baby, que é Pokémon de 1 prêmio, eu pego de 1 em 1 até dar 6. Quem pegar, pessoal, as 6 cartas de prêmio primeiro, ganha o jogo. Então vamos supor que eu usei esse ataque aqui mais 2 vezes. Eu pego mais 2 prêmios, ganha o jogo. É isso. Quem pegar as 6 cartas de prêmio primeiro, ganha o jogo. É isso. E também, se o meu deck acabar e eu não tiver como comprar mais cartas, é chamado de deck out. Então aí eu não tenho mais cartas para comprar e o meu oponente ganha automaticamente. Eu posso estar com full board aqui, que é o campo lotado, posso ter milhões de cartas, eu posso ter só um prêmio restante faltando para eu conseguir pegar. Aí o oponente sabe que eu não tenho mais cartas para comprar quando ele passa a minha vez. E toda vez que ele passa o turno, eu tenho que comprar uma carta. Se eu não tiver como comprar, ele ganha o jogo. Enfim, galera, é basicamente isso, tá? Então, eu não vou ficar explicando muito mais do que as cartas fazem, tá? Eu consegui explicar para vocês mais ou menos já. E como é que funciona aí a dinâmica de uma partida, tudo bem? A sua pilha de descarte ela vai sempre embaixo do seu deck aqui. Não sei se vai cortar, perdão, viu, pessoal, por isso. O deck aqui, os estádios sempre vão aqui em cima. Por exemplo, ele varia, ele iria aqui, né? Você pode usar 5 Pokémons. E aí eu tenho um estádio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é um estádio da área 0. Esse aqui, ó, por exemplo. Se eu tenho o estádio da área 0 e tenho Pokémon Teras em jogo, eu consigo pôr mais 3 Pokémons aqui, ó.
Então eu ficaria com 8, tá? Então é a única forma de você conseguir burlar a regra do seu banco. É com área 0 e um Pokémon Tera em jogo, tá? Seria mais ou menos isso. Pessoal, então é basicamente isso, tá? Eu não sei se ficou faltando explicar alguma coisa, mas acredito que ficou, para um vídeo inicial, ficou bem legal. Ah, deixa eu explicar para vocês o que seria um Disrupt. Acho que é bem legal também. Aqui, ó. Essa aqui é uma das cartas aí que joga em quase todo o deck hoje, que é a Kisera, ou Iono, né, que é o nome dela em inglês. Vamos supor que eu tenha essas cartas na minha mão aqui, ó. E o oponente, ou eu mesmo, usa a Kisera. Eu tenho que pegar na minha mão, eu tenho que embaralhar, eu tenho que dar pro meu oponente cortar se ele quiser. Se ele não quiser, tranquilo. Eu coloco embaixo do meu baralho depois de embaralhado. E vou comprar o número de cartas de prêmio restante que eu tenho. Como eu peguei 2 prêmios, eu tenho 4 sobrando. Então eu vou comprar 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Isso aqui, galera, é chamado de Disrupt. Tá? Esse Disrupt é basicamente assim, ó. Você viu que o seu oponente buscou muita coisa que ele tem na mão. Ou ele tem uma mão gigantesca de 30 cartas. Se ele pegou muitos prêmios... ele tá com um prêmio restante só, ou 2 que seja, você usar uma Iono nele, ou uma Kisera que seja, né, que é o nome da carta, você consegue tirar muita coisa boa da mão dele. E ele não tendo mão, não tendo muitas cartas que dão acesso nele de busca, de energia ou de ataque, pode ser que ele não volte no jogo. Então uma Iono, ou Kisera, como é que vocês quiserem chamar, muito bem dada no final do jogo, tem muito valor, tá? Só cuidado que o efeito também é para os dois. Se eu tiver só uma carta de prêmio restante e eu usar uma Kisera, eu também embaralho, dou pro oponente cortar, ele também corta, né, eu corto a mão dele, ele corta a minha mão. Eu também vou comprar só a carta que eu tenho, então eu vou ficar só com uma carta na mão. Tá? Isso aqui é bem interessante também, é chamado Disrupt. Enfim, galera, acredito que foi um conteúdo inicial aí bem simples, tá? Nada muito complexo, apenas algumas dicas e algumas variações aí de como funciona o jogo de Pokémon. E aí, eu não ensinei nada competitivo pra vocês, tá? É só o básico, inicialzão mesmo. E aí depois amanhã eu vou estar trazendo pra vocês outro vídeo aí, seguindo, tá? A nossa série aí de iniciantes, agora sobre um pouco mais do desenvolvimento do jogo, e não mais sobre o que faz as coisas e o que a gente tem que fazer para conseguir montar o nosso jogo de Pokémon, o que você precisa ter e tal. Então vai ser uma parte de maior desenvolvimento do jogo. Fechou, galera? Então é isso, espero que tenham gostado aí, deixa um like, se inscreva no canal, mande esse vídeo para o seu amigo que está querendo aprender a jogar Pokémon e espero no vídeo que tenha dado tudo certo, senão vou ter que fazer de novo. É isso, valeu aí, bom final de ano para todos e é nóis!